Olá, meus amigos e amigas, bem-vindos, bem-vindas. Estamos prosseguindo no programa Principiante Espírita com os nossos estudos da obra O que é o Espiritismo. Nossa fonte de pesquisa é essa obra Iniciação Espírita, da editora Edicel, que contém 3 opúsculos, são eles o Espiritismo em sua mais simples expressão, instruções práticas sobre as manifestações espíritas e esta maravilhosa obra que é O que é o Espiritismo. Nela, Kardec trava um diálogo com 3 personagens, já falou com o crítico, está falando com o cético, daqui a pouco ele fala com o padre. Esse diálogo com o cético é muito rico e agora esse visitante fará indagações a Allan Kardec sobre os meios de comunicação e começa perguntando: o senhor me falou dos meios de comunicação. Poderia me dar uma ideia deles? É difícil compreender como esses seres invisíveis podem dialogar conosco. Kardec, então, vai responder: com prazer, falo-ei, no entanto, brevemente, pois isso exigiria explanações demasiado longas que encontrará notadamente no Livro dos Espíritos. Então, aqui tem resumo, aqui tem uma breve resposta, não resolve todos os ângulos das questões, a observação precisa ser feita através de um estudo sério do Livro dos Médiuns, que deve ser um estudo continuado, um estudo que tem que partir do seu princípio, observar o seu desenrolar, para buscar a conclusão através da observação dos fatos e dos fenômenos. Porém, diz Kardec, o pouco que ele disser bastará para fazer ter uma ideia do seu mecanismo e servirá para fazê-lo compreender melhor algumas das experiências às quais poderá assistir, enquanto espera sua completa iniciação. Prestem atenção nesta parte. Allan Kardec está falando sobre os meios de comunicação, ou seja, como se dá o intercâmbio do plano material com o plano espiritual, para ficar muito claro, das almas encarnadas com as desencarnadas. Então ele diz assim: você obtém um conjunto de informações para que antes de você ter sua completa iniciação, começar a entender como se dá esse intercâmbio. Significa que as pessoas não podem chegar nas casas espíritas e já partir para um tipo de tarefa do intercâmbio. Mas a gente vê muita gente receber pessoas que ali eles vão julgar que tem algum tipo de mediunidade, que há uma mediunidade perturbada e etc. Não quero entrar nesse detalhe, mas já pega a pessoa e já coloca numa tarefa mediúnica. Não pode. Quem diz isso é Kardec. A pessoa precisa esperar. Você não pode entrar em contato sem... você tem uma máquina que você vai utilizar. Sem você conhecer a máquina e o manual de instrução, não tem como você se relacionar com aquela máquina, trabalhar com aquela máquina, usar aquela máquina adequadamente para uma finalidade útil. Você vai permitir a possibilidade de ocorrer acidentes graves. Isso no plano material. Agora, imagine você entrando em contato com o plano espiritual, com todas as nuances, dificuldades desse relacionamento, e a pessoa começa já diretamente no intercâmbio. Não pode ser. A pessoa precisa aguardar sua completa iniciação. Só após essa completa iniciação é que ela então vai partir para a tarefa. Fica claro isso? Então nós podemos prosseguir. O Livro dos Médiuns, portanto, é o manual de instruções daquele que quer trabalhar nessa tarefa do intercâmbio. Sem conhecer o Livro dos Médiuns, sem estudar o Livro dos Médiuns, a pessoa nem pode ser iniciada, porque a completa iniciação será feita através do estudo do Livro dos Médiuns. Então, Kardec vai dizer e vai dar a primeira resposta. A existência desse envoltório semimaterial ou perispírito já é uma chave que explica muitas coisas e demonstra a possibilidade de certos fenômenos. Lembre-se que, tratando-se de manifestações ou de fenômenos espíritas,
né? Nós vamos verificar que a chave está no perispírito. Então ele já trará uma variedade de respostas. Vários fenômenos podem ser compreendidos através da compreensão que existe um envoltório semimaterial no espírito que consegue se comunicar com o corpo físico. Mas além disso, esse perispírito também auxilia a comunicação entre encarnados e desencarnados. Se nós entendemos que o perispírito traz uma chave para compreender uma variedade de fenômenos, prossegue o codificador. Quanto aos meios, são variados. Então, além de compreender a questão relacionada com o perispírito, agora os meios são variados. E Kardec agora terá uma oportunidade de contar uma história. Ele fala dos meios, também conta uma história. Os meios são muito variados e dependem da natureza, mais ou menos depurada dos espíritos, seja de disposições particulares às pessoas que lhes servem de intermediários. Outro ponto interessante. Todos nós conseguimos entrar em intercâmbio com o plano espiritual? Não. Todos nós somos médiuns? Sim. Todos estão com predisposições orgânicas, físicas para essa atividade? Não. Os espíritos comunicam como? De acordo com seu maior ou menor grau de elevação ou de pureza. É assim que se dá as comunicações. Então, se a gente não entender isso, a gente vai ter um problema grave, porque não são todas as pessoas que têm as disposições orgânicas para entrar em intercâmbio com o plano espiritual. Mas Kardec vai dizer, todos somos médiuns, não é isso? Então, olha, presta atenção nessa resposta. O meio de comunicação mais vulgar, aquilo que se pode dizer universal, ou seja, todos possuem, por isso todos são médiuns, consiste na intuição, ou seja, nas ideias ou pensamentos que os espíritos nos sugerem. Fica claro isso? Perfeito, nós podemos continuar. Então, todos são médiuns porque todos possuem intuição. Mas esse é um meio muito pouco apreciável na generalidade dos casos. Existem outros mais materiais. O que Kardec está dizendo? Que nós temos 5 sentidos e nós damos mais atenção para aquilo que impressiona os nossos 5 sentidos. A gente não dá muito bola para a intuição. Então, a intuição também é um intercâmbio. Mas a gente não dá muito bola para isso. Então, se todos são médiuns, mas nem todos dão bola para as questões da intuição, a gente não dá bola para a comunicação com os espíritos nessa questão. Estamos mais vinculados àquelas manifestações mais materializadas, e é dessa que ele vai falar. A primeira delas, ele diz, certos espíritos se comunicam por batidas, respondendo sim ou não, designando letras que devem formar palavras. As batidas podem ser obtidas pelo movimento de oscilação de um objeto, uma mesa, por exemplo, que bate com o pé. Muitas vezes fazem-se ouvir na própria substância dos objetos, sem movimento destes. Parece que bateu na mesa, a mesa não movimentou, o barulho está ali. Outra vez a mesa movimenta, ou qualquer um outro objeto, e dá as batidas para iniciar essa comunicação. Mas ele vai criticar essa maneira. Essa maneira é muito demorada, primitiva, dificilmente se presta trabalho de certa extensão. Você imagina, você senta, todos ali estão para promover uma comunicação com o plano espiritual e a gente começa com aquela história de batida, de sim, de não, de formular as frases através das batidas que significam de acordo com a quantidade, letra A, B, C ou D e assim sucessivamente. Muito demorado, resultado pequeno. Você demora uma hora ou mais para você formular 1, 2 frases e olhe lá, né? Então ele fala que é uma situação bem primitiva. Nesse sentido, ele vai dizer, a escrita substituiu as batidas. A escrita é obtida de diferentes maneiras. Primeiramente, nós nos servimos
e fizemos ainda algumas vezes de um objeto móvel, como uma pequena tábua, uma cesta, uma caixa, a qual se adaptou um lápis cuja ponta pousava sobre o papel. A natureza e a substância do objeto são indiferentes. O médium coloca as mãos sobre o objeto ao qual transmite o impulso que recebe do espírito, e o lápis traça os caracteres. Percebeu mentalmente a imagem aí? Então nós vamos ter o espírito se comunicando através do pensamento, impulsionando através da comunicação do pensamento com o médium. O médium então coloca as suas mãos, faz uma imposição ali de dedos, de mãos, ali, próximo àqueles objetos ou naqueles objetos, e então há um impulsionamento desses objetos para a escrita acontecer. Mas então nós usamos uma variedade de intermediários. Né? E Kardec vai dizer, não importa a natureza do objeto, pode ser de madeira, pode ser da forma que tiver, a substância não é a que vai ser o nuance principal. Então pode ser de madeira, pode ser de pedra. Ora, o médium então coloca as mãos sobre o objeto, o qual transmite o impulso que ele recebe do espírito, o lápis traça os caracteres. Porém, esse objeto não é, propriamente falando, senão o apêndice da mão, uma espécie de porta-lápis. Então, se reconheceu mais tarde a inutilidade desses outros intermediários. Usou só o médium diretamente com o lápis na mão para poder escrever. Então ele vai dizer sobre esse método anterior, né, usando essa variedade de intermediários ali. Trouxe apenas complicações ao andamento dos fenômenos, cujo único mérito é o de constatar de uma maneira mais material a independência do médium. Olha isso. Este pode escrever segurando ele o próprio lápis. Então tirou-se todos esses intermediários, essas coisas bem espalhafatosas ali, e o médium ficou para ele mesmo, recebendo o pensamento e a impulsão do pensamento do espírito que está se comunicando fazia com que ele escrevesse, então, porque ele mesmo segurava o lápis. Que bacana, né? Mas é uma coisa bem lógica também. Aí Kardec prossegue, vai dizer, os espíritos se manifestam ainda e podem transmitir seus pensamentos por sons articulados que repercutem, seja no ar, seja no ouvido, pela voz do médium, pela vista, por desenhos, pela música, por outros meios que um estudo completo faz conhecer. Aqui a gente lembra, né? Pela voz do médium, a psicofonia. Então, o que é isso? O médium está em sintonia com o espírito, ele possui uma disposição física adequada para isso, e o espírito, portanto, utiliza o seu aparelho de fala, e, portanto, há fenômeno da psicofonia. Né? Então, lembrando que essas situações aí, elas vão depender das disposições orgânicas do médium e também do grau de elevação do espírito comunicante. Então, por isso que umas são mais complicadinhas, outras mais simples, mais fáceis, outras já conseguem até a voz do próprio médium mudar e, de alguma maneira, mostrar ali que há realmente um espírito, né? Uma entidade com inteligência se manifestando, né? Uma individualidade, melhor dizendo, se manifestando, porque aí dá características bem peculiares. Mas Kardec também vai dizer, os médiuns possuem, para esses diferentes meios, aptidões especiais que se relacionam com a sua organização. Verificou que, de novo, o Kardec manda a gente lembrar lá daquelas predisposições da personalidade encarnada das pessoas. Então aqui ele está dizendo que não são todos são médiums, a universalidade está na intuição, depois tem as peculiaridades, e aí cada um tem uma aptidão. Nem todos têm a mesma aptidão e nem todos têm aptidão. A primeira delas é universal, lembro, repito, é a intuição, por isso todos somos médiums. Temos assim médiums de efeitos físicos, ou seja, que são aptos a produzir fenômenos materiais como batidas, movimento de corpos, etc. Os auditivos, falantes, videntes, desenhistas, músicos, escreventes. E esta última faculdade, ou seja, os escreventes, é a mais comum e a que melhor se desenvolve pelo exercício. Então, presta atenção. Os outros dependem da disponibilidade orgânica do médium. Mas essa que são os escreventes,
ela pode ser treinada, pode haver o exercício. O exercício. Muitos vão conseguir, muitos não vão conseguir, porque também carecem dessas predisposições orgânicas, né? Então ali precisa ter a possibilidade de entrar em sintonia, em contato com os espíritos para que o fenômeno possa ocorrer. Ele continua respondendo, Kardec: o médium escrevente apresenta numerosas variedades, das quais duas muito distintas. Para compreendê-las é necessário conhecer a maneira como se opera o fenômeno. Então ele está falando da escrita. O espírito age, algumas vezes, diretamente sobre a mão do médium, a qual ele dá um impulso totalmente independente da vontade e sem que o encarnado, o médium, tenha consciência daquilo que escreve. É o médium psicógrafo mecânico. O médium psicógrafo mecânico não tem noção do que escreve, e escreve porque o espírito está impulsionando diretamente o braço do médium para poder escrever. E aí não há uma transmissão de pensamento e ali uma troca, né, de ideias entre os espíritos. Mas, obviamente, há uma permissão aí, porque há um contato, né? Eu estou dizendo isso porque aqui está escrito assim, ó: há um impulso totalmente independente da vontade, sem que o médium tenha consciência. O impulso não depende da vontade. O impulso que está acontecendo aqui não é o médium, pelo seu aparelho, que está promovendo o impulso. É fora da vontade do médium. E ele também não vai ter consciência do que está sendo escrito. Mas ele teve vontade de entrar no intercâmbio. Então é por isso que precisa ler o livro dos médiuns, para saber como é que se prepara e etc. O espírito age algumas vezes, né, diretamente então sobre a mão do médium. Esse é o psicógrafo mecânico. Outras vezes age sobre o cérebro. O seu pensamento atravessa o do médium, o qual então, ainda que escrevendo de maneira involuntária, olha isso, possui uma consciência mais ou menos nítida do que faz, que é o médium intuitivo. Então ele está se comunicando através da intuição, está recebendo o pensamento e está escrevendo. A variedade mais comum é o médium psicógrafo mecânico. Outras são esses, os médiums intuitivos. E Kardec explica esse médium intuitivo dizendo que o seu papel é exatamente o de um intérprete, que transmite o pensamento que não é seu e que, entretanto, deve compreender. Ainda que nesse caso o pensamento do espírito e o do médium se confundam algumas vezes, a experiência nos ensina facilmente distingui-los. Obtém-se comunicações igualmente boas por essas duas espécies de médiums. A vantagem daqueles que são mecânicos é sobretudo para as pessoas que ainda não estão convencidas. De resto, a qualidade essencial de médium está na natureza dos espíritos que o assistem e nas comunicações que recebe, bem mais do que nos meios de execução. Então, a qualidade essencial de um médium é relacionada com a sintonia que ele mantém, espíritos superiores ou espíritos inferiores, né? Então, o meio ali, ele é secundário. É importante se preparar para que você possa manter um contato com o plano superior para receber ensino genuíno, para que possa realmente ter utilidade para os espíritos. O visitante prossegue, agora ele vai fazer uma questão para Allan Kardec. Então ele fez uma indagação, uma resposta longa de Kardec, ele faz uma segunda pergunta. O processo me parece dos mais simples. Seria possível experimentá-lo eu mesmo? Allan Kardec vai dizer: perfeitamente. Digo mesmo que se fosse o senhor dotado da faculdade medianímica, seria esse o melhor meio de convencê-lo, pois não poderia suspeitar de sua própria boa-fé. Somente o aconselho vivamente a não tentar nenhuma experiência sem antes ter estudado com cuidado. Mas quanta gente a gente vê que senta e quer
já ser médium ali, já fazer as coisas, já ir trabalhando, e ele nem sabe como é que se dá o processo. É mera curiosidade. E vai, com certeza, trazer prejuízos para esse que está tentando fazer algo para o qual ele não foi treinado. Lembra do exemplo que a gente falou de usar uma máquina em outra ocasião? Que a pessoa precisa conhecer a máquina, ler o manual da máquina para trabalhar com essa máquina. Então, tudo precisa de estudo. Kardec prossegue. As comunicações de além-túmulo estão cercadas de mais dificuldades do que se pensa. Então, o processo, o meio de comunicar é simples, mas as comunicações, elas são cercadas de dificuldades. Não estão isentas de inconvenientes e mesmo de perigos para aqueles que não possuem a necessária experiência, como aquele que quisesse fazer manipulações químicas sem conhecer a química, correria o risco de queimar os dedos, ou até causar uma explosão, inclusive morrer. O visitante pergunta para Kardec: existe algum sinal pelo qual se possa reconhecer essa aptidão? Kardec disse que a universal é a intuição. O cético achou que é tudo muito simples. Opa, então é só sentar e escrever, que tem o impulso do espírito? Agora ele perguntou, né? Tem algum sinal que eu possa reconhecer essa aptidão? Kardec então responde dizendo que até o momento não se conhece nenhum diagnóstico para medianimidade. Medianimidade significa ter faculdade mediúnica ostensiva. Então, o que o Kardec está dizendo? Não se conhece como reconhecer. Diagnosticar é reconhecer características que vão induzir, dizer. Porque, por exemplo, como é que você faz um diagnóstico? Vê, a pessoa está espirrando, tem coriza, tem isso, de repente fala, é uma gripe. Tem tosse lá e tal. Um exemplo aqui grosseiro, para entender. Então, diagnosticou. Qual é o da medianimidade? Que é o quê? Aquele que possui faculdade mediúnica ostensiva. Como é que se diagnostica isso? Ou seja, como é que se reconhece? Kardec, então, diz que até o momento não há uma forma de reconhecer isso. Todos os que havíamos julgado reconhecer são sem valor. Olha a humildade, né? Formularam lá critérios para tentar reconhecer. E Kardec mais tarde percebeu que julgou reconhecer, mas esses modelos de diagnóstico, digamos assim, foram inadequados e não tiveram mérito algum, estavam sem valor. E ele, então, esclarece. Experimentar. Vamos experimentar. Então, pessoal, é tudo para e passo. Ah, mas você está falando experimentar, eu já posso fazer. Experimentar. Estuda, se prepara e experimenta. Você vai experimentar algo que você conhece. Você não pode usar um remédio para uma doença porque alguém falou isso, se não há experimento, se a ciência adequadamente não diz. Esse remédio é para tal doença diagnosticada. Então, vale desta maneira. É preciso primeiro fazer experiências, saber os resultados e assim, então, utilizar o tal do remédio. Ora, com a medianimidade, experimenta para saber se ela existe ou se não existe. Se o espírito encarnado tem ou não tem esse dom, como é o nome que Kardec dá para a faculdade medianímica. Então, quando a gente fala em medianimidade, não quer dizer uma coisa feia, uma coisa ruim, que é o médium, que é coisa dele, que é fraude, não. Medianímico é a faculdade mediúnica ostensiva do qual o médium é possuidor. Ele pode ou não pode ter esses dons. De resto, os médiuns são muito numerosos, é bastante raro, que se não somos nós mesmos, não encontraremos alguns membros de nossas famílias ou em nosso círculo de amizades. O sexo, a idade, o temperamento são indiferentes. Eu já vi casa espírita proibir a questão das crianças. É claro, gente, que as crianças que não são instruídas para determinadas coisas, muito provavelmente elas terão medo, receio, alguma coisa pode ocorrer. Porém,
a faculdade, ela surge. Então, o que você vai fazer? Vai colocar uma pedra na cabeça da criança, vai colocar ela no hospício, vai dar remédio para ela boca abaixo, vai dopá-la com remédios tarja preta, porque você vai considerá-la doida? Não, primeiro vai estudar. Estuda primeiro, observa, verifica se as informações que estão vindo ali são realmente informações adequadas, porque a criança, ela possui uma verdade e ela fala com transparência, com clareza e melhor, com inocência, com ingenuidade. Então, tenha cuidado, mãe e pai, de crianças que apresentam a faculdade medianímica ostensiva. Estude, não precisa ser espírita, não está pedindo para você ser espírita não, mas estude que tem lá a forma de você auxiliar melhor. E vai ser bem interessante, porque ninguém vem à Terra com essa faculdade medianímica por castigo divino, não. Tem um objetivo e ela pode ajudar bastante pessoas aí com o uso adequado dessa faculdade. Então, por isso que Kardec vai dizer que se eu não sou médium, pode ter alguém do meu convívio que seja. E quem podem ser? Homem? Mulher? Não, nenhuma dessas coisas. Idade? Também não significa nada. Temperamento? Também não. Então, tudo isso é indiferente. O sexo, a idade e o temperamento são indiferentes, são encontrados entre homens, entre mulheres, entre crianças, entre idosos, as pessoas que têm boa saúde, as que estão doentes. Então, a faculdade medianímica, ela pode ser detectada em quaisquer dessas pessoas. Mas, não se esqueça, porque você encontrou a faculdade medianímica ostensiva se apresentando, não significa que você já vai promover o intercâmbio com o plano espiritual. É preciso o quê? Preparação, estudar o livro dos médiuns, ter noção de todas essas questões atinentes aqui, uma ideia inicial, para que posteriormente a pessoa complete a sua iniciação e assim ela faça bom uso dessa faculdade medianímica. Se a mediunidade se traduzisse por um sinal exterior, isso implicaria na permanência da faculdade. E ao contrário, esta é essencialmente móvel e fugidia. Então, depende do organismo? Sim. Depende de certas disposições? Sim. Mas é uma faculdade que ela pode ser revogada. Ela pode ser simplesmente revogada. Então ela é fugidia. É por isso que é preciso sempre estar se preparando, né? A causa física está na assimilação mais ou menos fácil dos fluidos espirituais do encarnado e do espírito desencarnado. Perceba que algumas pessoas, então, têm facilidade de assimilar mais ou menos facilmente esses fluidos. Então, ela possui essa capacidade. Essa é a capacidade inerente à personalidade encarnada. Sua causa moral está na vontade do espírito que se comunica. Então, é o espírito que se comunica que é a causa moral. Então, está lá residindo a vontade naquele desejo. E o que lhe dá prazer. Não é a nossa vontade que resulta a comunicação. A nossa vontade pode até ser muito bela, muito rica, mas infelizmente nós às vezes não temos essa facilidade de sintonizar com os espíritos, porque às vezes os nossos fluidos perispirituais não estão entrando em relação. Então aqueles que às vezes querem se comunicar, não se comunica por esse, por aquele, porque não teve afinidade dos fluidos perispirituais, conforme está aqui nessa obra, O que é o Espiritismo, né? Prosseguindo, primeiro, nem todos os espíritos podem comunicar-se indiferentemente por todos os médiuns. Então, afinidade, sintonia, preferência. Segundo, qualquer médium pode perder ou ver suspendida a sua faculdade no momento em que menos esperar. Portanto, o controle da faculdade medianímica está no plano espiritual e não na vontade do médium. Essas poucas palavras bastam para mostrar-lhe que existe aí todo um estudo a fazer para que seja possível conhecer as variações que apresenta esse fenômeno. Então, é necessário estudar. Essas poucas palavras aqui do estudo de hoje não serve para ninguém já sair aí achando que já é médium, não, e que pode exercer a sua faculdade medianímica.
é preciso estudar. Seria, portanto, um erro crer que qualquer espírito possa acorrer ao chamado que lhe é feito e se comunicar por qualquer médium. Então é preciso afinidade, sintonia, preferência. Para que um espírito se comunique é necessário, antes de tudo, lhe convenha fazer, vontade do espírito. Em segundo lugar, que encontre no médium um instrumento propício, apropriado à sua natureza, relacione-se com a questão da sintonia, da preferência e também dos fluidos. Em princípio, podemos nos comunicar com o espírito de todas as ordens, com os nossos parentes, amigos, tanto quanto com os espíritos mais elevados, como com os mais vulgares. Mas, independente das condições individuais de possibilidade, eles aparecem mais ou menos voluntariamente, segundo as circunstâncias e, sobretudo, em razão de sua simpatia pelas pessoas que os chamam, e não por causa do pedido de qualquer um que tenha a fantasia de evocá-los por um sentimento de curiosidade. Aqui abro um parêntese. Muita gente critica benfeitores espirituais que, na opinião deles, não é aconselhável a evocação, mas talvez um pouco mais baseado nesse ensino de Kardec, de que os espíritos preferem se manifestar espontaneamente, porque muitos que evocam têm apenas curiosidade. Então, aqueles pais amorosos, eles normalmente aconselham seus filhos. Então é lógico que não se deve fazer tábula rasa das palavras de Emmanuel ou de André Luiz acerca de não aconselhar a evocação, mas é importante lembrar essa palavra de Kardec. Talvez seja por isso. Evocar é necessário quando os espíritos têm um desejo de satisfazer um conhecimento ou obter respostas genuínas acerca do conhecimento do ensino doutrinário, e não para satisfazer fantasia ou curiosidade. Então, basicamente nisso, essa é a minha opinião. E prosseguindo, né, e não por causa do pedido que qualquer um tenha a fantasia de evocá-los por um sentimento de curiosidade. Em semelhante caso, eles não se teriam incomodado quando em vida e não fazem também depois da morte. Significa o seguinte: quando você às vezes vai pedir uma pessoa séria para falar sobre qualquer questão que na verdade é só uma mera curiosidade, uma mera fantasia, não há objetivo de aprender, a pessoa não vai te dar bola. Mas se você genuinamente quer convidá-la para que ela possa te instruir e você vai seguir para e passo todas aquelas informações para que você obtenha, adquira esse conhecimento genuíno, então eles te darão a atenção devida e necessária. Se acontece aqui na Terra, acontece no plano espiritual. Os espíritos sérios só aparecem nas reuniões sérias, onde são chamados com recolhimento por motivos sérios. Aí observa ao seu redor, por que toda reunião espírita que você faz na sua casa não aparece um espírito sério para realmente trazer uma mensagem sublime, uma mensagem adequada, uma mensagem que realmente vai tratar de questões importantes. Por que será? Porque os espíritos sérios só aparecem em reuniões sérias. Não se prestam a nenhuma pergunta de curiosidade, de prova, ou que tenha uma finalidade fútil, nem a nenhuma experiência. Então, não queira fazer nenhum tipo de experiência com o plano espiritual. Não haverá resultado. Experiência, quando eu digo, é no sentido de fantasia e de curiosidade. Nas reuniões frívolas, eles entregam-se aos folguedos, se divertem com tudo, troçam muitas vezes dos assistentes e a tudo respondem sem se importar com a verdade. Está vendo? Se a gente não se preparar para uma reunião séria, a gente incorre no risco que a gente tem visto hoje. Chega qualquer mensagem acerca de qualquer coisa e as pessoas estão saindo à torto e à direita, divulgando sem o controle universal, sem o filtro, né, da razão, da lógica, do bom senso, e vai distribuindo. A verdade depois mais tarde, quando você observa aquelas informações, você vê que eles estavam zombando de você. Mas infelizmente é por quê? Porque você não utilizou o que está à sua disposição, que é o controle disso. Por fim, pessoal, os espíritos ditos batedores, e geralmente todos aqueles que produzem manifestações físicas, são de uma ordem inferior, sem serem essencialmente maus por isso. Possuem uma aptidão de algum modo especial para os efeitos materiais.
os espíritos superiores não se ocupam com essas coisas, da mesma maneira que os nossos sábios não se dedicam aos esforços físicos. Se disso tiverem necessidade, servem-se desses outros espíritos, como nós nos servimos de operários para os trabalhos pesados. Pois é, pessoal, esse foi o nosso encontro de hoje. Nós vamos falar no próximo encontro, estudando aqui no programa Principiante Espírita a obra O que é o Espiritismo, quando Kardec vai responder indagações do cético acerca dos médiuns interesseiros. Então, venha comigo, vamos estudar o que é o Espiritismo e eu encontro você num próximo vídeo. Até lá!